Tiago, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e entre também um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Os irmãos devem ter acompanhado as leituras que fizemos durante a liturgia do culto, e há nas leituras que nós fizemos dois aspectos que vão também aparecer nesse texto. O primeiro é o texto do Antigo Testamento que dizia que Deus é aquele que cuida de todos e que principalmente é necessário haver cuidado para aqueles que são pobres. No texto do Novo Testamento do Evangelho encontramos aquela cena da mulher que pede a ajuda de Jesus, e ele diz: olha, eu vim para aqueles que Deus escolheu. E ela diz: mas também os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa da mão das crianças. E a resposta de Jesus é: como você entendeu as coisas, você vai ser atendida. E essa perspectiva, quando nós pensamos nesses dois textos, a partir do texto de Tiago, é preciso percebermos o porquê que historicamente sempre houve uma certa dificuldade da igreja em lidar com a carta de Tiago. Não é apenas esse texto, não é apenas essa parte do texto de Tiago, mas há outros textos da sua carta que Lutero, que Calvino e que a própria igreja faz questão meio que de deixar de lado, porque eles exigem algo que a igreja não gosta muito. Há um outro texto de Tiago, tão direto quanto esse, em que ele fala que quando você retém o salário daqueles que trabalham para você, você o está explorando. E a gente faz de conta que não é com a gente, não, esse negócio aí pula, isso aí é muito exigente, E também, se você olhar historicamente, houve rejeição da carta de Tiago pelos reformadores, não tanto por causa desses textos, mas principalmente por causa do texto em que Tiago diz: não adianta nada você dizer que tem fé se a sua fé não se expressa por meio de ações. E aí, principalmente entre os reformadores, focados na salvação pela graça e pela fé, olhavam com um certo desprezo para esse texto, porque dizia que as pessoas precisam comprovar a sua fé por meio de ações.
E portanto você já percebeu aí que esse texto de Tiago é um desafio, principalmente porque questiona o nosso modo de ser comunidade, o nosso modo de ser igreja e principalmente o nosso modo de ser cristão dentro de uma realidade de conflito. A gente pensa sempre, quando olha para a realidade de hoje, que conflito entre classes diferentes é algo inventado há pouco tempo. Isso sempre existiu, sempre na época de Jesus já acontecia, antes de Jesus já era comum dentro do povo de Israel, e aqui nós temos exatamente a mesma situação, uma realidade de conflitos. E como as pessoas creem em Jesus, Tiago diz, elas não devem tratar os outros com parcialidade. E a base da orientação de Tiago é o fato de não sermos tratados com parcialidade por Deus em Cristo. Para usar a expressão que todo mundo conhece, que é usada pela tradução do Almeida, que é a tradução mais antiga, em Deus não há acepção de pessoas. Em Cristo, Deus atinge a todas as pessoas. E porque não há acepção de pessoas em Cristo, os cristãos, aqueles que se identificam como seguidores de Jesus, também devem agir desta forma, sem fazer e sem tratar com parcialidade as pessoas. O exemplo dado no texto é o de uma pessoa com status aparente contra outra que tem um status de pobre mal vestido. E quando o texto diz que alguém avalia a pessoa pela aparência e pela posse, ou pelas posses, ou talvez até pela falta dessas posses, quando isso acontece, a pessoa está olhando para o que é superficial, olha para aquilo que aparenta ser. E o texto diz que quando alguém entra na comunidade e é dado a ele um lugar de destaque porque ele aparenta ser alguém bem-sucedido, está se fazendo uma atitude ou está se tratando com parcialidade, principalmente porque só quem conhece como é aquela pessoa é ela mesma e o próprio Deus. A gente olha para as pessoas, a gente imagina como elas são, mas nós não conhecemos o seu coração, não conhecemos como é a sua atitude, como ela pensa, nós só avaliamos de maneira aparente. E é interessante porque aqui nós temos duas situações distintas: alguém que aparenta posses e alguém que aparenta ser pobre. O texto que nós lemos, nesse texto, aparece 4 vezes a palavra pobres, que é um termo em grego que significa aquele que carece de tudo para sobreviver, quase como alguém que depende da ajuda de outros. Esse é o pobre que aparece aí no texto. E aí então você tem a descrição do texto dizendo, a pessoa dizendo, fala para o bem-sucedido, aquele que aparentemente é rico, para ele se sentar em um lugar apropriado, mas aquele que é pobre, esse que não tem nem como sobreviver, que fique em pé ou se sente no chão. E aqui nós temos algo que é muito comum nos nossos dias, que é a valorização do ter sobre o ser. Se a pessoa parece ser alguém que tem bastante, então ela vale mais do que aquela que aparentemente não tem nada. Eu não sei se aqui em Vitória existe alguma história desse tipo, mas quando eu era adolescente, lá na minha cidade, isso há muitos séculos, numa galáxia distante, eu ouvi uma história de umas pessoas na cidade dizendo o seguinte, não sei se é verdade, mas é a história folclórica na cidade, que havia, e essa concessionária eu conheci quando era criança, havia uma concessionária que vendia carros, tratores, essas coisas todas, muito grande e bastante conhecida na cidade. E chega naquela concessionária um homem, todo vestido de maneira simples, entra e pergunta, olha, eu queria saber o preço do trator.
E aí o vendedor olha para aquele sujeito, todo mal vestido, de qualquer jeito, e fala assim: nós estamos em falta de trator, não tem. E ele então, tudo bem, não tem, ele foi embora e foi para outra concessionária, de outra marca, e chegou lá e perguntou, e aí ele foi atendido e a pessoa falou: olha, nós temos esse, aquele modelo, então eu quero renovar a minha frota de tratores, eu vou trocar todos, eu quero comprar tudo novo. Mas aquele primeiro deixou de vender para ele porque olhou para ele a partir da sua aparência e achou: esse sujeito não tem onde cair morto, ele não vai comprar nada, ele está aqui só me perturbando. E isso mostra exatamente que quando nós fazemos a distinção a partir das aparências, e é isso que Tiago diz no texto, nós estamos fazendo um julgamento mal intencionado. Primeiro, porque julgamos o outro, e não vá se esquecer que Jesus chega a dizer de maneira explícita: eu não vim para julgar, eu vim para salvar o indivíduo, para salvar a humanidade. Quem tem mania de julgar o outro é o ser humano. Deus não faz isso, e nem Cristo faz isso. E quando nós fazemos distinção, primeiro nós estamos julgando o outro, e segundo nós estamos avaliando o outro a partir do exterior e não do seu coração, porque não somos capazes de conhecer o coração do outro. E por isso então Tiago diz, e faz uma afirmação aqui que a gente tem uma certa dificuldade com ela nas nossas igrejas. Ele diz: Deus escolheu os pobres deste mundo para torná-los ricos em fé. E veja, não se trata aqui de glamourizar a pobreza, mas de perceber que quem não tem em que confiar neste mundo está muito mais aberto a receber a mensagem do Evangelho, a mensagem que é libertadora, do que alguém que tem em quem confiar, ou tem em que confiar. Você vai encontrar essa mesma expressão lá no Salmo: uns confiam em carros, outros em cavalos. O que é isso? É o poder do que o sujeito tinha. Eu tenho grande poder, eu tenho carros e cavalos, ninguém pode comigo. E aí o salmista diz: eu porém confio no Senhor. E é exatamente essa a expressão de Tiago nesse texto. Aqueles que são ricos na fé são os herdeiros do reino. Exemplo oposto de uma classe que era muito conhecida na época de Jesus, os chamados saduceus, que você já viu lá nos evangelhos. Os saduceus nem acreditavam em ressurreição, porque a vida deles era tão boa, eles estavam no topo da pirâmide social. E aí quando você falava em ressurreição, ele falava: não pode ficar melhor do que já está, porque nós estamos no topo da classe social aqui, então nós não acreditamos em ressurreição. E aí quando Jesus se encontra com os saduceus, eles vão perguntar: mestre, lembra aquela história? Ele casou com uma, casou com a outra, com quem que ele vai ficar quando tiver a ressurreição? E Jesus diz assim: vocês não estão entendendo, vocês estão pensando no reino do céu da mesma forma que você vê a sociedade que você vive. Não é desse jeito, não são coisas semelhantes. No céu não se dá em casamento e nem nada disso. Por quê? Porque lá não tem superior e inferior, como acontece na sociedade em que o saduceu ocupava a classe mais abastada possível. E portanto, quando Tiago diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para fazer deles ricos em fé, ele não está glamourizando a pobreza, mas ele está deixando claro que aquele que confia em qualquer outra coisa que não seja no próprio Deus, está desqualificado para o reino de Deus. Não importa se seja milionário ou se seja remediado que pensa que é rico. E veja que a expressão que ele fala em relação à comunidade é direta. Ele diz: Deus escolheu os pobres deste mundo, mas vocês desprezam o pobre. E aqui é óbvio, é uma denúncia de discriminação econômica. E aqui também há uma crítica a uma compreensão que era comum na tradição judaica,
e que nós já tratamos aqui em aulas de escola dominical, que era a chamada teologia da retribuição. No Antigo Testamento essa era a ideia. Se você está indo bem, se os seus campos produzem, se os seus animais dão crias, isso é bênção de Deus. Se você está sofrendo, se você fez alguma coisa errada, então você está sofrendo por causa de algum pecado. Deus retribui com base naquilo que você faz. Isso é teologia do Antigo Testamento. Funciona às mil maravilhas até a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, ele diz assim: esqueça essa história de teologia da retribuição. Ninguém é capaz de se salvar por si mesmo, nem fazendo bem, nem tentando evitar o mal. Sabe como é que Deus salva o ser humano? Por causa da sua graça. Ele ama porque Ele ama, e não porque isso é bom. Porque se depender da sua bondade, da sua fidelidade, esqueça, ninguém vai ser salvo nenhuma vez. Nós falamos há poucos minutos atrás aqui, na hora da afirmação do perdão. Pela graça sois salvos. Pois é assim que funciona no reino de Deus. Mas vocês desprezam o pobre, e portanto aqui há uma crítica à teologia da retribuição. E aí também Tiago mostra que na comunidade para a qual ele está escrevendo há pobres, mas igualmente há pessoas que discriminam o pobre dentro da igreja. Mas pastor, é possível que você tenha pessoas que conhecem a Cristo e discriminem o que está abaixo na sociedade, na classe social, econômica? Por incrível que pareça, tem mais do que a gente pensa. E aí então nós vamos encontrar Tiago sendo direto e dizendo: ora, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que levam vocês para os tribunais? Não são eles que falam mal do bom nome que vocês receberam de Deus? Você quer saber se o sujeito é rico, né? Encrenca com ele. Na semana seguinte você vai receber uma intimação que ele está te processando, não importa pelo quê. Ele inventa qualquer coisa para ver se ele te prejudica, porque enquanto você tem que tentar sobreviver, ele tem que justificar o dinheiro que ele gasta com os advogados que ele tem. É assim que funciona. Na época de Jesus era assim, e hoje não é diferente. E sabe de uma coisa? Como eu disse, hoje em dia há muita gente que é pobre, mas tem cabeça de rico. É o remediado se achando superior ao mais pobre. E a Escritura tem um nome para isso, chama-se soberba. E sabe o que diz a Escritura sobre o soberbo? Deus resiste ao soberbo. Ah, pastor, mas peraí, tem gente que não dá, o cara é muito miserável. Pois é, no que você é melhor do que ele? Você foi alcançado pela graça de Deus, que fez de você família de Deus. Em que você é melhor do que quem quer que seja? Quando nós olhamos de cima para baixo, para quem quer que seja, e sobretudo para aquele que não tem onde cair morto, para usar a expressão popular, nós estamos atuando como um pobre com cabeça de rico, que acha que é mais do que deveria ser. E não se iluda, em Tiago não há pessoas que sejam socialmente neutras. Na época de Jesus, como acontece nos nossos dias, a pobreza não é destino, mas é fruto de exploração, de discriminação. Pobreza é provocada. A gente acha que não, nós nascemos, o mundo é assim e não tem o que fazer com ele, sempre foi assim, sempre vai ser. Não se iluda, essa realidade é produzida, tem gente ganhando com essa realidade, e essa realidade é boa, não para todo mundo, é claro, mas é preciso percebermos que Tiago faz nesse texto uma leitura da vida da comunidade pelo prisma da fé em Cristo, e mostra que esse conflito entre pobres e ricos não agrada a Deus. Lembre-se que Jesus, quando fala a respeito da vida, ele diz: vocês terão vida, mas vida em abundância é só para os ricos, os pobres têm que viver mais ou menos, remediado, certo? Não. Qual é a promessa de Jesus?
vocês conhecerão a verdade e vocês terão vida em abundância para todo que crê, e não para qualquer um, e não para quem que é milionário, né? E eu vou fazer aqui uma referência ao Karl Barth, que é um teólogo reformado, né, da linha lá de Calvino e tudo mais. Ele faz uma consideração muito interessante sobre a pobreza. Eu vou reproduzir o que ele diz. Ele diz assim: não há nenhuma passagem na Bíblia em que sejam proclamados os direitos dos ricos. Não há nenhuma passagem em que Deus apareça como o Senhor e o Salvador dos ricos e de sua riqueza, onde os pobres sejam exortados a preservar a riqueza dos ricos e permanecerem pobres eles mesmos, simplesmente por causa da existência dos ricos. Inversamente, diz Barth, há muitas passagens na Bíblia em que são proclamados os direitos dos pobres, onde o próprio Deus declara ser o guardião e o vingador desses direitos. Acabamos de ler um texto do Antigo Testamento dizendo isso. Deus é aquele que cuida do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro. Está lá em todo o Antigo Testamento. Ele é o guardião desses direitos. E para que não fique nenhuma dúvida sobre isso, recentemente eu estava vendo o relatório sobre a riqueza global que foi realizado em 2023. E só para você ter ideia de como a coisa funciona nos nossos dias, a parcela da riqueza detida por 1% mais rico da população, só para você ter ideia da diferença de riqueza e pobreza, no Japão, 1% mais rico detém 18,8% dos bens, da riqueza. Na China, 31,1%. Nos Estados Unidos, 34,3%. Na Índia, 41%. No Brasil, esse grande país em que habitamos, 48,4% da riqueza está na mão do 1% mais rico. Se isso não é desigualdade social, eu não sei o que é. Se isso não é alguém está ganhando muito para que muita gente não tenha nada, não tem como olhar para um texto como esse de Tiago e dizer: ah, é assim mesmo. Não é não, não é não. E como deve ser a nossa atitude então? Já que o pastor falou de toda essa realidade econômica, como deve ser? Tiago dá uma dica, e ele dá uma orientação prática. Ele diz assim: se vocês obedecerem à lei do reino, a lei do reino não é estranha, nós conhecemos muito bem, amar ao próximo como a si mesmo. Se vocês fizerem isso, vocês estarão agindo bem. Se vocês fizerem isso, vocês não farão acepção de pessoas, não tratarão as pessoas com parcialidade e nem como desiguais, porque se fizerem isso, estarão cometendo pecado. Hoje em dia, a gente não gosta de falar em pecado nas igrejas, já viu? A gente fala das falhas, das limitações, não pode falar que é pecado, porque pecado parece ser uma coisa assim, muito contra Deus. É exatamente o que Tiago está dizendo, é exatamente isso. Quando nós olhamos para quem quer que seja, de maneira a considerá-lo inferior a nós, não importa se isso é de maneira econômica, social, intelectual, seja lá o que for, política, ideológica, nós estamos tratando com parcialidade, e isso chama-se pecado. Ponto. Obedecer seletivamente à lei, nos ensina Tiago, é quebrar a lei toda. Olha, eu obedeço todos os mandamentos, mas essa história de considerar todo mundo como digno e como alguém que vai ser alcançado pelo Evangelho, essa parte eu não gosto não. Não se pode selecionar a quem queremos amar e a quem queremos odiar, coisa muito comum nos nossos dias. Por isso, a parcialidade em relação às pessoas, seja por qual motivo ela for, econômica, social, política, ideológica, ou seja lá o que for, é contra Deus e é contra o reino. Em outras palavras, é pecado. Vivemos num mundo desigual, mas você não precisa contribuir para que ele seja cada vez mais desigual. Viva
em obediência à lei do reino de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a realidade da época de Tiago, essa é a realidade que nós vivemos. Você pode escolher seguir aquilo que Jesus ensina e ser um seguidor de Jesus, ou você pode escolher ser um pobre com cabeça de rico, que acha que é melhor do que o outro, porque o outro tem menos que você. Pode fazer isso? Pode, mas saiba, Tiago diz com todas as letras, isso é contra Deus, isso é pecado. Que nós possamos aprender com esse texto e que nós possamos ser obedientes à vocação que recebemos de seguir o exemplo de Jesus. Você não vai encontrar Jesus discriminando ninguém, nem pessoas importantes, nem crianças que não eram nem contadas na sua época. Jesus acolhia a todos e os seus seguidores não podem agir de maneira diferente. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.